Para aqueles que observam a história do mundo, pode ser que o movimento dessa história pareça sem sentido. O surgimento e a queda dos grandes impérios, das nações, dos poderes que dominam o mundo, a vitória de um durante um tempo, depois a sua derrota e surge outro governo. Pode-se ficar perguntando o que define isso, o que determina isso. A história pode até nos parecer um movimento desorganizado, sem um padrão definido, uma espécie de quebra-cabeça onde as peças não se encaixam. É guerra, paz, agressões, acordos de paz, momentos de sossego que se intercalam com violência, crises que se mesclam com prosperidade. O que faz uma coisa acontecer depois da outra? O que faz com que isto se alterne? Alguns preferem nem pensar nisso e simplesmente viver a história. Outros que pensam, talvez, como eu disse, fiquem confusos, procurando um padrão definido, procurando algo que organize. Várias propostas têm sido feitas. Um movimento material, materialista, a própria matéria encontra sua força e vai avançando no movimento de tese, antítese e síntese, de marchas e contramarchas que se colocam numa nova marcha. Para outros é a questão econômica, os movimentos econômicos que vão dirigindo então a história, forçando a história a avançar e recuar conforme a economia vai se desenvolvendo. Para outros é uma questão de evolução biológica e assim por diante. Agora, para o profeta Isaías, nada disso explicava a história. Ele tinha uma visão bem definida da história. Visão essa que nós já tivemos oportunidade de observar em alguns flashes que ele nos deu no seu livro, dos capítulos 1 ao capítulo 12. Mas nessa próxima sessão do livro, que vai de capítulos 13 até 23, ele nos apresenta um exemplo muito claro do que a gente poderia chamar de filosofia bíblica da história. O significado da história à luz de Deus, à luz da revelação de Deus, à luz da Bíblia. Essa sessão maior, de 13 a 23, pode ser dividida em duas partes, de 13 até capítulo 20 e de capítulo 21 a capítulo 23. Cada uma dessas partes começa com uma profecia sobre a Babilônia, um império que domina em certo momento da história, ou em vários momentos da história, mas um nome que é extremamente significativo para todo o desenrolar da história da redenção. Pois começa com um movimento de oposição a Deus, lá em Gênesis capítulo 10, a Torre de Babel. Inclusive o nome Babilônia, na língua em que foi escrito originalmente o livro de Isaías, é Babel mesmo. E começa ali em Gênesis 10 e ele vai indo até Apocalipse, com a última e grande Babilônia. Então as duas partes desta sessão começam com uma profecia sobre a Babilônia. E depois apresentam profecias sobre nações escolhidas, não se repete, mas são nações escolhidas, mas é interessante o padrão. À primeira vista, quando se lê Isaías, a gente fica até perguntando, mas por que ele fala dessa nação e não fala da outra? Por que ele escolheu falar dessa nação aqui e de outra ali? Mas, nas duas partes, depois de falar da Babilônia, que era uma nação que, em relação a Judá, lembra, a perspectiva de Isaías é do reino de Judá, ali em Canaã. Em relação a Judá, a Babilônia ficava ao norte. Aí em cada parte, Isaías vai citar uma nação a oeste,
uma nação a leste e uma nação ao sul. Sendo que e ele vai citar na primeira sessão o reino de Israel e na segunda sessão o reino de Judá. É como se aqueles reinos, por representarem, por serem o povo de Deus, eram o centro, mas Deus tinha uma palavra, algo a dizer às nações dos 4 cantos da terra. Nós começaremos hoje com o capítulo 13, que é o primeiro capítulo desta parte de Isaías tratando da Babilônia. E nesse capítulo eu quero destacar 3 verdades sobre o relacionamento de Deus e a história. 3 verdades que nós podemos destacar sobre o relacionamento de Deus e a história. Vamos ler o capítulo 13 de Isaías. Isaías, capítulo 13. Isaías lá no Antigo Testamento. Você pode abrir sua Bíblia bem no meio, você tem o livro de Salmos. Aí você avança mais para o final, algumas páginas, você vai chegar ao livro de Isaías. E o capítulo 13 diz assim: sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista as tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornam frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que ouro puro, mais raros do que ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará ao seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada, a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada.
ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela, as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, não temos capacidade, condições para entender a Tua palavra. Dependemos completamente da assistência do Teu Espírito Santo. Não temos também a afeição necessária para amar esta palavra, nem tampouco a inclinação para obedecê-la. Dependemos em tudo isso do Teu Espírito Santo e suplicamos que graciosamente Ele nos assista. Em nome de Jesus, amém. 3 verdades que eu posso destacar nesse texto. A primeira, Deus é o supremo comandante de todos os poderes deste mundo. Deus é o supremo comandante de todas as forças, de todos os exércitos, de todos os impérios, de todos os reinos, de todas as nações, de todos os poderes deste mundo. Essa série de profecias, que vai dos capítulos 13 a 23 de Isaías, não são possíveis a gente colocar que profecia essa foi nessa época, aquela outra naquela época. Não é tão fácil datar. Mas todas elas foram proferidas no ministério de Isaías, um ministério que começa aí mais ou menos 740 a.C. e vai mais ou menos até 686 a.C. Um ministério aí de 56 anos quase. Então ele proferiu estas profecias em vários momentos desse ministério. Depois de concluído o seu ministério, quando Manassés, aquele rei cruel, era rei, muito provavelmente Isaías, reunido em torno dos seus discípulos, seus filhos, que ele mesmo fala no livro, ele organizou estas profecias. Ele trouxe todas as profecias que ele proferiu e ele deu uma ordem dentro de um certo roteiro. Não é uma ordem cronológica, não é uma ordem conforme ele foi dizendo. Não, essa profecia veio primeiro, então ela vai aqui, essa veio depois, vai... Não, a ordem do livro de Isaías não é essa. E fica muito claro isso porque o seu chamado, o chamado de Isaías, vai aparecer somente no capítulo 6. Então está claro que não foi uma ordem cronológica. Ele deu uma ordem de um roteiro que ele tinha em mente, e um roteiro dirigido pelo Espírito Santo. A ordem como ele organiza foi lhe dada pelo Espírito Santo, e nessa ordem a gente pode pensar em 2 grandes partes no livro, capítulo 1 a capítulo 39, capítulo 50, capítulo 40 até capítulo 66. Sendo que nessa primeira parte, de 1 a 39, o foco de Isaías é despertar fé no povo de Israel, no povo para quem ele está profetizando. É dizer para aquele povo, vocês têm que confiar única e exclusivamente em Deus. Era um tempo de ameaças, era um tempo de crise, um tempo de prosperidade daqueles 2 reinos, tanto do reino do sul, Judá, como do reino mais ao norte, Israel. O tempo de prosperidade tinha passado, que tinha sido no reino do Uzias, em Judá, e de Jeroboão II, no reino de Israel. Mas lembra, Isaías é chamado no ano da morte do rei Uzias. Então aquele tempo de prosperidade está terminando. Durante aquele tempo, o tempo anterior de Uzias e Jeroboão II, os grandes impérios daquela região, os impérios da Mesopotâmia, o império do Egito mais ao sul, estavam enfraquecidos. Então isso permitiu que aquelas pequenas nações ali na Palestina, Judá, Israel, Síria e outras, ganhassem uma certa força e se expandissem.
Mas agora a Assíria, lá na Mesopotâmia, começa a se organizar, começa a crescer. Já na época do profeta Jonas já era uma ameaça, e ela começa a ter uma visão expansionista, uma visão de avançar para o oeste e tomar toda aquela região de Canaã até a divisa com o Egito, porque era uma região estratégica. Quem dominasse, se você olhar, se na sua Bíblia tiver um mapa e você olhar aquela parte onde ficava Judá e Israel, você vai ver que é estratégica, é uma parte que liga os impérios da Mesopotâmia com o Egito, com os impérios mais ao norte, e com todo, e dá uma abertura, todo o mar Mediterrâneo para as nações a oeste. Então, quem dominasse aquela região ali, tinha um grande poder militar e econômico, porque controlaria todas as rotas comerciais de leste para oeste e de norte para sul. Controlaria tudo. Então, os grandes impérios sempre estiveram de olho naquela região ali. E a Assíria está crescendo e ameaçando. Quando Isaías começa a profetizar, é esse tempo de ameaça da Assíria. E a sua profecia, nessa primeira grande parte, que é de 1 a 39, é: não confiem em alianças com as nações, confiem apenas em Deus. Só Deus merece a nossa confiança. Só Ele pode nos livrar. Então não confiem nas nações. E essa primeira parte, de 1 a 39, ele subdivide. De 1 a 12, quando ele fala de Acaz. Um exemplo negativo, o rei Acaz, que recebeu a exortação de confiar apenas em Deus, mas disse: não, eu vou querer uma aliança com a Assíria. O rei Acaz fracassa em confiar apenas em Deus. Na última parte dessa sessão, lá a partir agora do verso 28 até 39, é um desafio na época do rei Ezequias. E é o mesmo desafio, a ameaça é a mesma, do império assírio. Um outro rei, mas é o mesmo império, e o desafio é o mesmo. Ezequias, confie apenas em Deus. E a resposta agora do rei Ezequias é positiva. Ele decide confiar apenas em Deus. Então, emoldurando essa sessão, nós temos um exemplo negativo de um rei que decidiu não confiar em Deus, e um exemplo positivo de um rei que decidiu confiar em Deus. E no meio, temos duas outras sessões, 13 a 23, que é a fala de Deus a todas as nações. E funciona como se Deus dissesse para o seu povo. Deus está falando sobre as outras nações, mas está falando sobre o seu povo. E está dizendo o seguinte: olha, não confie nas outras nações, porque todas elas são instrumentos na minha mão. Quem dirige a história do mundo, quem manda no mundo, quem é o supremo comandante dos impérios, sou eu, o Senhor dos exércitos. É por isso que vocês não devem confiar nas outras nações. E na outra pequena parte, 24 a 27, que os estudiosos até chamam de Apocalipse de Isaías, porque tem uma linguagem apocalíptica, é uma linguagem, é uma profecia sobre o futuro de todo mundo, o que vai acontecer no fim do mundo. Então você percebe que Isaías era um profeta, era um poeta, nós já vimos hoje pela manhã, né? Uma poesia, estudamos uma poesia, um músico, né? Compunha poesias, mas também um escritor habilíssimo em organizar os seus escritos, em dar uma ordem que fortalece e enfatiza a mensagem, que enfatiza o tema. E agora, então, iniciando esta sessão, esta segunda sessão da primeira grande parte, ele está mostrando exatamente isso, que Deus é o supremo comandante sobre as nações. E ele começa com a Babilônia. Ele diz que foi uma sentença. A palavra sentença, literalmente é um peso, um fardo. E a ideia é de uma declaração pesada, de uma declaração que acusa. Por isso que eu acredito que a expressão sentença, a tradução sentença, cabe bem. É uma sentença de Deus
um fardo, um peso de Deus sobre a Babilônia. Já outros profetas, como Abacuque, irão usar a mesma expressão. É uma palavra comum nos livros proféticos, falando dos oráculos de Deus, das declarações de Deus. Então, é uma sentença, um fardo, que trata a respeito de Babel, a respeito da Babilônia, e que veio em visão a Isaías. Então, nós não temos aqui resultado de elaborações mentais de Isaías. Isaías sentado, pensando, rapaz, eu estou aqui estudando a história do mundo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou lendo aqui as notícias que chegam de tal lugar, notícias que chegam daquele outro, e eu estou começando a entender que é... Não, não foi isso. Foi uma visão, foi uma revelação de Deus. Foi uma sentença, uma declaração, mas que foi revelada por Deus. E nessa declaração, fala-se de uma invasão da Babilônia. É profetizada uma invasão da Babilônia. Na época que Isaías faz a profecia, a Babilônia ainda não tinha surgido, naquele espaço de tempo, como um grande império dominador. Lembra que na época de Isaías, qual era o império bicho-papão ali do Oriente Próximo? A Assíria. A Babilônia ficava além da Assíria e, por enquanto, era um ajuntamento de povos liderado por um rei chamado Merodach-Baladã, que depois iria destruir a Assíria e se tornar um grande império. Mas ela só iria se tornar um grande império, Isaías já estaria morto. Mas é interessante que Deus já antecipa a história. Ele já fala da queda de um grande império que nem surgido ainda como um grande império, já existia como povo, já existia como nação, mas como grande império ainda não. E aqui ele fala, ele profetiza a queda, a invasão e queda da Babilônia. Ele usa a linguagem da época. Ele diz, olha, sobre um monte descalvado, ou escalvado, isso é, sobre um monte sem nenhuma vegetação em cima, né? Sobre um monte sem nada em cima, levantem uma bandeira, levantem um estandarte. Esta palavra estandarte aparece várias vezes em Isaías, e a gente tem explicado, era uma espécie de bandeira que ou delimitava fronteiras, ou sinalizava onde é que os exércitos poderiam se reunir. E a ideia aqui é de um estandarte levantado para chamar as tropas, para dizer, aqui é o ponto de encontro, é daqui que a gente sai para a batalha. Então ele diz, levantem o estandarte, também levantem a voz, ei, venham, é aqui, ó, o ponto é aqui, a nossa tropa, o nosso exército se reúne aqui. Mas também façam gestos, chamem as tropas, chamem os exércitos, é aqui que é para a gente se reunir. E é para lá que a gente vai. A gente vai invadir as portas dos tiranos, ou as portas dos príncipes, as portas dos nobres. A gente vai invadir. Então a linguagem é de uma convocação de um exército. Agora, esse exército é chamado aí no verso 3 dos consagrados, dos santificados, os separados. Aqueles que são os valentes, os heróis de Deus, que foram separados, foram santificados para executarem a ira de Deus, para trazerem o juízo de Deus. E eles se exultam e se orgulham nisso. Deus é o supremo comandante daquele exército que iria invadir a Babilônia. Ele chama os soldados desse exército de os meus consagrados, os meus heróis valentes. Eles vão se alegrar em executar a minha ira. Agora, sabe o que é interessante? Que esse exército, que seria o exército medo-persa, não tinha essa ideia de que eles eram separados de Deus, de que eles eram santificados de Deus, de que eles eram os heróis de Deus. Eles queriam simplesmente conquistar mais terra e pronto. Mas o Deus soberano está dirigindo a história e dizendo, eles não sabem, mas eu separei eles para isso.
Eu criei eles para isso. Eu estou usando eles para isso. Para eles executarem a minha ira contra a Babilônia. Escutem. Verso 4, ele diz, escutem. Estão ouvindo aí o barulho, o rumor de muita gente. E Isaías descreve isso numa linguagem poética, onde ele apela à nossa imaginação. Não é para ler isso passivamente. Não se lê a Bíblia, nem literatura nenhuma a gente lê passivamente. A gente lê com a imaginação. A gente lê imaginando o que está acontecendo. Escutem. Não conseguem ouvir não o barulho aí de muita gente, de exército se reunindo, os rumores de muito povo, o clamor de reinos e nações. Escutem isso. Os soldados se arrumando, se preparando, batendo, um conversando com o outro, pegando seus escudos, suas espadas. É uma multidão. E o que é isso? Isso é o Senhor dos Exércitos passando em revista as tropas de guerra. E aqui a imagem é de Deus como comandante, Deus como general. Se você serviu ou serve forças armadas, você sabe o que é passar em revista. Está lá todo o exército ou toda a tropa, especialmente quando vai para uma missão, para uma batalha, está lá toda ela arrumada, e vem o comandante, e ele passeia no meio da tropa, de vez em quando ele para diante de um soldado, mexe na farda, na arma, olha o coturno, puxa ali nos armamentos, e aí, está preparado mesmo? Está pronto? Aí ele avança, daqui a pouco escolhe um outro soldado. Ele está passando em revista. Ele é o comandante, ele vai liderar essa tropa. E aqui quem é o comandante que está passando em revista? O Senhor dos Exércitos. Repito, os medos não sabiam disso. Os medos e persas, que seriam esse exército. Mas era Deus dirigindo, era Deus organizando, porque Ele está no comando dos poderes deste mundo. Como povo de Deus, a gente precisa aprender a olhar para os acontecimentos históricos e ver isso. Não é por acaso. Se alguém agora sobe e outro cai, Deus está no controle. E à luz do que a gente percebe na Bíblia, esse que sobe, normalmente, é para juízo e punição daquele que caiu. Porque aquele que caiu nem sempre agiu corretamente. E daqui a pouco, o momento desse que subiu agora, o momento dele cair também vai chegar. E um outro vai subir. E vai trazer juízo sobre ele. De modo que a história não está no controle dos influenciadores sociais. A história não está no controle da mídia. A história não está no controle do pessoal do marketing ou da propaganda. A história não está no controle dos chefes das nações, sejam eles de quais nações for. A história não está no controle dos sistemas políticos e econômicos. A história está nas mãos de Deus. Ele está dirigindo. Ele está controlando. Ele eleva quem Ele quiser e Ele abate quem Ele quiser. Essa é uma mensagem que transcorre as Escrituras. Ana já havia cantado isso em 1 Samuel capítulo 2. O rei Nabucodonosor reconheceu isso na pele e declarou em Daniel capítulo 4. Ele é quem manda. Ele é quem domina. Isso não significa que não experimentaremos tempos de sofrimento e de aflição. Não é isso. Isaías sofreu junto com o seu povo. Ele, o remanescente fiel, sofreu com a incredulidade do seu povo. Mas eles tinham o conforto de saber, tudo isso aqui está nas mãos de Deus. É Deus quem levanta, é Deus quem abate. É Deus quem controla. É Deus quem controla os exércitos dos homens,
É Deus quem controla os exércitos de vírus. É Deus que está no controle. Nosso papel é confiar nele e ser obediente a dele. E aguardar sempre o tempo dele, sendo fiéis e andar com ele. Deus é o supremo comandante dos poderes deste mundo. A segunda verdade é que Deus usa os poderes desse mundo para cumprir o seu juízo, anunciando o dia do Senhor. Deus usa os poderes desse mundo para cumprir os seus juízos, anunciando o dia do Senhor. Continuando aqui a leitura, no verso 4, ele vai dizer: já vem de um país remoto, de um país distante, lá da extremidade do céu. Quem é que vem? O Senhor e os instrumentos da sua indignação. Deus levantou de longe. Ele era o Deus de Judá e de Israel? Era. Mas onde é que ele foi buscar os instrumentos e os agentes da sua ira? Lá do outro lado. Já onde hoje seria o Irã, onde surgiu então o império na época, o império Medo-Persa. Lá longe. Ele foi buscar lá os agentes, os instrumentos da sua indignação, da sua ira, as suas armas para destruir a terra. Aqui fala da indignação, da ira de Deus. E o que seria a ira de Deus? A ira de Deus trata-se da justa reação de Deus diante da insubordinação, da insolência e da indiferença humana. Algumas pessoas dizem: mas Deus não é um Deus de amor? Sim. E como se explica a ira? Exatamente porque ele é um Deus de amor. Você só é capaz de se irar se você é capaz de amar. Quem não ama também não se ira. Certo? Então você tem filhos, quem tem filhos aqui, né? Tem um filhinho que ama. Ama de paixão. O que acontece quando alguém tentar fazer mal a essa filhinha? O que vai acontecer? A ira? Está pensando o quê? É minha filha. Agora, se não amasse, aí, estão entendendo? A gente só se ira quando a gente ama. E por que é que Deus se ira? Porque Ele ama. Pronto. No mundo de pecado, é impossível amar sem ficar irado. Num mundo marcado pelo pecado, é impossível amar sem ficar irado. Você ama certas pessoas, você ama certas coisas, né? Eu sei que aqui não tem homem desse tipo, aqui nessa igreja não tem não. Homem que ama o carro. Não tem. Vocês acham que tem assim homem que ama o carro? Assim, ama de paixão o carro? Eu acho que não tem, né? Mas se tivesse, o que acontece com um homem que comprou um carro zerinho, está ali, e de repente quando ele chegou em casa encontra o carro arranhado? O que acontece? Está vendo como aqui não tem? Ninguém nem sabe o que acontece, porque aqui não tem esse tipo de pessoa, certo? A pessoa fica: mas quem fez isso no meu carro? Quem foi o irresponsável? E tal. Por quê? Porque ama. Deus ama. Deus ama em primeiro lugar sua própria glória. Deus ama a sua criação. Deus ama o seu povo. E tudo aquilo que ameaça a sua própria glória, ameaça a sua criação e ameaça o seu povo é objeto da sua ira, da sua justa indignação, da sua justa reação, que protege aquilo que ele ama. No mundo de pecado, sem ira, ninguém estaria protegido. No mundo de pecado, essa filhinha, sem ira, ela não estaria protegida. O que a protege? É o amor dos pais, que se transforma em ira quando ela é
ameaçada. É assim que funciona com Deus também. Os poderes deste mundo, Ele os usa como instrumentos, como agentes da sua ira, para trazer o juízo no tempo marcado por Ele. E esse tempo marcado por Ele terá o seu final no chamado Dia do Senhor. Diz aí no verso 6, uivai. Aqui é grito, mas não é grito de exaltação, é grito de desespero. Por isso que esta versão traduziu como uivai, que é um grito de aflição. É um grito, mas você pode gritar de alegria quando o seu time faz um gol, você grita de alegria. Mas se você é um torcedor apaixonado, quando o seu time toma um gol, você também pode gritar. Mas pode gritar de raiva ou de tristeza. Pronto, esse grito aqui é um grito de tristeza, de angústia. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. E nós temos já explicado esta expressão dia do Senhor. Não é um dia de 24 horas, é um dia, um tempo. Um tempo que Deus vai restaurar a ordem nesse universo. É chamado de dia do Senhor, é chamado de o dia do juízo, o dia da ira, ou naquele dia. Desde Deuteronômio, esta expressão é utilizada nas Escrituras e vai continuar até Apocalipse. O dia do Senhor é o dia quando Deus restaurar todas as coisas. E Ele vai restaurar trazendo juízo sobre os seus inimigos e trazendo salvação sobre o seu povo. Essa será a restauração de Deus. O dia do Senhor é um dia de salvação para o remanescente de Deus e é um dia de juízo para os inimigos de Deus. O foco aqui nessa descrição é juízo. Por isso que diz, uivai, está perto o dia do Senhor. E esse dia vem do Todo-Poderoso como assolação. O pecado trouxe desordem, trouxe injustiça, trouxe violência, trouxe desrespeito, trouxe doença, trouxe morte contra as pessoas e contra a natureza. Vivemos num mundo adoentado, conturbado, dividido, injusto, assolado. E nenhum governo humano vai conseguir consertar esta situação. Por isso que Deus tem marcado o dia dele, o dia do Senhor, o dia do Todo-Poderoso, quando Ele agirá para restaurar todas as coisas. E aí, Ele vai punir aqueles que se opõem contra Ele. Ele vem trazendo então assolação. E o resultado então disso é que é um dia de devastação, de lamento, de choro. É a ação do Todo-Poderoso. Nesse dia, a humanidade não terá forças para reagir. Os braços vão desanimar, se tornarão frouxos. O coração vai se derreter. O coração aqui, a linguagem é semelhante àquela que fala do maná, que no tempo que o povo de Israel estava no deserto, que caía. E o maná que não era recolhido, que ficava ali, assim que o sol surgia, ele derretia. Ele está dizendo, é assim que vai ficar o coração das pessoas nesse dia. Sem ânimo, sem força, derretido. Os homens ficarão assombrados, assustados. Eles serão, haverá sobre eles, serão dominados por dores. As dores agarrarão os homens. Dores e angústias tão intensas que são comparadas às contorções de uma mulher no momento do parto. Tão intensas serão estas dores. E os homens também ficarão confusos, atônitos, sem entender, perplexos. Vão ficar um olhando para o outro, à espera de alguma explicação, à espera de algum socorro, mas não surgirá nada. E então eles apenas terão os rostos flamejantes, vermelhos, brilhantes, mas não de alegria, e sim de dor e confusão. De dor e perplexidade, sem entender o que está acontecendo. Esse dia, o dia do Senhor, é o dia da execução da sua ira. Verso 9, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor. Deus, então aqui, a ideia é de uma ira, cujo tempo de tolerância já acabou.
Deus esteve esperando, aguardando, dando oportunidade. Chegou uma hora que ele disse: basta, chega. A tolerância acabou. O tempo de tolerância acabou. E aí então surge sua impetuosa ira, o seu ardente furor, que vai converter a terra numa assolação, vai instalar na terra a desolação e vai destruir os pecadores, vai eliminar aqueles que, tendo oportunidade, recusam-se rebaixar-se diante de Deus, recusam curvar-se diante de Deus, mantém o seu espírito de mãos levantada contra Deus, batendo no peito: sou eu que mando na minha vida, sou eu que dirijo a minha vida, Deus não manda em mim, Deus não tem por que dirigir a minha vida. É esse espírito de insolência, de insubordinação, de revolta, de impenitência, que atrairá a ira de Deus sobre este mundo, que atrairá a ira de Deus sobre os homens. E nesse dia haverá uma modificação no cosmos. Verso 10: as estrelas e as constelações não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, a lua não irá resplandecer. Pense na mudança de rotina que vai acarretar isso. Nós temos experimentado um pouquinho do que uma mudança de rotina é capaz de fazer. Não temos experimentado? O que acontece quando você é obrigado a ficar em casa, sem sair de casa, tendo que ficar trancado lá? Num primeiro momento há uma confusão de horário, né? Eu ouvi de alguns colegas que diziam que eles tomavam café meio-dia, almoçavam às 6 da tarde, iam jantar meia-noite e voltar a dormir às 4 da manhã. Uma confusão de horário grande. Alguns, além do horário confuso, também ganharam uma certa força, né? Um certo vigor. Certos músculos em partes do corpo não tão propícias a músculos, podemos dizer assim. A falta de rotina, de exercícios, de sair. Mas em alguns casos houve alterações psicológicas grandes, não é verdade? Depressão, aflição. Ouvi dizer que o número de divórcios, inclusive, aumentou, né? Algo que contraria até, né? Já o casal teve mais chance de ficar junto, né? Poderia ter se unido mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Aí começou a ver mesmo os defeitos de um do outro passando. Já pensou? Né? Antes saía para trabalhar, voltava à noite, dava para disfarçar um pouco os defeitos. Agora ali, 24 horas por dia, eita menino, haja poder e fruto do Espírito para a gente, né? Problemas sociológicos, problemas psicológicos. Agora, imagine uma situação onde o sol não brilha, onde a lua não brilha, onde não tem estrela, onde você não sabe mais se é dia ou se é noite. Imagine essa situação. A alteração que isso acarreta, a confusão que isso traz. As pessoas ficarão perdidas, perplexas. O dia do Senhor vai fazer isso. Por quê? Verso 11. Castigarei, e a palavra castigar aí literalmente é visitarei o mundo. Aí você, não, mas é uma visita de Deus. Agora, uma visita, aqui a ideia da visita é da visita de um supervisor. Você trabalha numa firma, num escritório, aí você olha, tal dia o chefe chega para fazer uma inspeção aqui, para fazer uma visita. Eita, vai ser o dia que o escritório vai ficar bonito, limpo, as mesas estão arrumadas, estão organizadas, certo? É essa a ideia aí, é de uma visita para inspecionar. Sabe aquela visita que Deus fez a Sodoma, que ele anunciou, a Sodoma e Gomorra, que ele anunciou a Abraão? Vou visitar. Pronto, é esse tipo de visita. Eu vou lá para inspecionar, essa é a ideia. Eu vou inspecionar o mundo, eu vou ver as maldades, a perversidade, e eu vou tomar uma providência, eu vou acabar com isso. Eu vou resolver esse problema.
Eu vou acabar com a arrogância dos atrevidos. A ideia aqui de atrevido é aquela pessoa que acha que não precisa dar contas a ninguém da sua vida. Já ouviu a expressão? É menino atrevido, é menina atrevida. O que é um menino atrevido e uma menina atrevida? É que não respeita a autoridade. É que acha que é dono da vida. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e pronto. É essa a ideia. É insolência. E a maioria das pessoas vive assim. Não acha que deve prestar contas a Deus. Escolhe sua vida da maneira que quiser, vive do jeito que quiser, anda do jeito que quiser, se veste do jeito que quiser, canta o jeito que quiser e acha que é assim mesmo. Eu tenho liberdade, eu tenho direitos. Isso é atrevimento. Nós somos criaturas, criados por Deus. Nossa vida depende dEle. Nossa vida veio das mãos dEle. Eu não tenho o direito de fazer da minha vida o que eu quero por uma razão. Ela não é minha. Ela me foi doada graciosamente por um tempo e não me pertence. E no dia marcado, o dono dela vai pedir ela de volta. Vai pedir contas. Viver como se fosse o dono da própria vida é atrevimento. É insolência, é arrogância, como diz aqui, é soberba. E um dia Deus vai dar um basta nisso. E no dia do Senhor, Deus há de dar um basta nisso. É como se Deus dissesse, eu vou fazer uma visita aí para mostrar para vocês quem é que manda. Vocês estão precisando aprender quem é que manda. E eu vou fazer uma visita para mostrar quem é que manda. Eu vou aí no mundo para mostrar quem é que manda. E eu vou acabar com essa história de que você achar que é o dono da própria vida. De que você pode fazer da sua vida, do seu casamento, da sua família, da criação dos seus filhos, o que você bem entender. Eu vou mostrar para você quem é o dono de tudo isso. Quem é que manda em tudo isso. Eu vou visitar esse mundo. E eu vou fazer isso. Esse será o dia do Senhor. E quando Ele fizer essa inspeção, Ele há de achar os arrogantes. E Ele vai dar um jeito nisso. E é por isso que vem o verso 13 aí dizendo, a humanidade será mais rara do que o ouro, mais escassa do que o ouro do Ofir. Ofir era uma região, ali no Oriente Próximo, de onde saía o ouro mais puro. Só que, por ser ouro e ser muito puro, era extremamente raro. Deus está dizendo que no dia do Senhor, será mais fácil achar ouro puro do que gente, do que ser humano. Porque a sua ira irá abater os seres humanos por agirem com insolência e com arrogância. E no verso 13, eu farei estremecer os céus, a terra será sacudida do seu lugar. A imagem que eu posso trazer aqui é como se Deus pegasse o universo pelos colarinhos. Imagine Deus pegando o universo pelos colarinhos e sacudindo. Quem vocês pensam que são? Quem você pensa que é? Para estar se achando que manda na própria vida. É Deus fazendo isso. Pegando os céus e a terra pelos colarinhos e sacudindo. Colocando no seu devido lugar. Farei isso. Por quê? Segunda parte do verso 13. Por causa da ira do Senhor dos exércitos. E por causa do dia do seu ardente furor. Os juízos de Deus prenunciam o dia do Senhor. Aquele dia quando Ele vai restaurar a ordem. Trazendo salvação àqueles arrependidos que confiam nele. E trazendo o seu juízo e sua ira àqueles que teimam em ficar contra ele. E nesse dia, os poderes humanos não subsistirão. Cada um será como a gazela, aquele animal que eu já fiz referência na pregação de domingo passado, que era um animal das montanhas, extremamente rápido em fugir diante dos perigos.
Ele diz, as pessoas serão como esses animais, tentarão fugir. Será como um rebanho sem pastor, as ovelhas sem pastor, dispersas, cada uma indo para um canto. E aqueles que forem apanhados, aqueles que não conseguirem fugir, serão destruídos. Deus é o supremo comandante dos poderes deste mundo. Deus usa os poderes deste mundo para trazer juízo, que anunciam o juízo final que Ele mesmo trará no dia do Senhor. E a terceira e última verdade, o juízo da Babilônia foi um prenúncio do juízo do Senhor, mostrando que os juízos ocorridos na história sinalizam o juízo escatológico, o juízo final. Notem a crueldade deste juízo, verso 16. Suas crianças serão esmagadas, sua casa saqueada, mulheres violentadas. Para nós, essa linguagem é extremamente chocante. Crianças esmagadas, bens tomados, mulheres violentadas. Agora, se você já leu literatura de guerra, você vai ver que isso é o comum nas guerras. É o comum. Eu não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que é o comum. É isso que acontece. Especialmente de guerras entre povos. Um povo que está com muita raiva de outro e aí faz uma guerra e invade. Acha que eles vão tratar bem? O que eles vão fazer? Matar os filhos, porque nós não queremos que esse povo sobreviva. Porque se eles sobreviverem, o que vai acontecer quando eles forem grandes? Eles vão se vingar contra nós. Então a gente mata as crianças. A gente rouba todos os bens e a gente violenta as mulheres. E, se possível, engravida as mulheres, para que elas tenham filhos da nossa raça, para propagar a nossa raça. Não faz muito tempo, isso aconteceu na Europa. Na guerra ali da Bósnia, da Herzegovina, isso aí aconteceu. Isso não é tão divulgado pela mídia, porque isso é trazer um mundo medieval, escurecido para o mundo moderno. Mas no mundo moderno, leia as guerras da África, o que está acontecendo hoje. Leia a literatura realista da guerra da Bósnia e Herzegovina. Leia a literatura já da Segunda Guerra, que tanto uns como outros fizeram quando invadiram, e você vai ver isso. Violência e morte de crianças, estupros, mulheres violentadas e posse de coisas. Deus disse, é isso. É isso que vai acontecer. E eu vou despertar, e aí ele começa a falar daquele juízo histórico da Babilônia. E eu vou despertar os medos. Aquele povo, isso é o povo da Média, que depois vai se unir à Pérsia e vai fundar o Império Medo-Persa, que será o império que vai substituir a Babilônia. E aí mostra, tinha a Síria, que Deus levantou para punir Israel e Judá. Depois Deus levanta a Babilônia, que pune a Síria. E depois ele levanta a Medo-Pérsia, que pune a Babilônia. Deus está no controle de tudo. Está dirigindo a história. Ele é o supremo comandante da história. E cada um destes juízos prenunciam, sinalizam, apontam para aquele juízo final do dia do Senhor. E aí, depois de falar então que ele vai levantar os medos, ele diz, eles não fazem caso de prata, de ouro, não. Eles não se deixam comprar, porque o que acontecia naquela época é que quando um exército chegava para invadir uma cidade, se o rei da cidade dissesse, olha, eu quero um acordo, eu pago tanto para vocês passarem e deixarem a minha cidade livre. Muitos exércitos aceitavam o ouro, a prata e livravam, mas irmãos, os medos não vão querer história com isso não. Eles não querem nem ouro nem prata, o que eles querem é dominar, o que eles querem é atacar, o que eles querem é destruir. E aí, repete a linguagem. Verso 18. Os seus arcos vão matar os jovens. Eles não vão ter compaixão das crianças, do fruto do ventre. Eles não vão poupar, não. Eles vão atacar. Eles vão
destruir, eles vão matar. E aí a Babilônia, a joia dos reinos, a cidade mais bela dos caldeus, a cidade da qual os babilônios se orgulhavam, caldeus é outro nome para os babilônios, se orgulhavam, o que vai acontecer com isso? Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu. Se você conhece o livro de Apocalipse, você vai perceber que o livro de Apocalipse fala coisa semelhante. De que a Babilônia, com seu fruto sazonado, com tudo que é precioso, a Babilônia final, também será destruída. O que aconteceu com a Babilônia ali, do 5º século antes de Cristo, foi um aviso, foi um prenúncio, foi um sinal do que há de acontecer com todos os reinos, com todos os governos, com todos os empreendimentos, com todos os valores que se opõem a Deus, que se colocam contra Deus. Por mais admirados que sejam, por mais aplaudidos que sejam, por mais preciosos que sejam considerados pelos homens, no juízo de Deus, serão totalmente queimados como Sodoma e Gomorra. Tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que fica contra Deus, será destruído, será queimado. Por mais valor que o ser humano atribua a isso, será destruído. A Babilônia, a joia, a coroa dos reinos, a glória e orgulho dos caldeus, se tornará como Sodoma e Gomorra. E a profecia termina de uma maneira bem triste. Nunca jamais será habitada. Ninguém vai morar nela de geração em geração, isto é, para sempre. O arábio, a palavra arábia aí fala de um povo nômade, de um povo que vivia normalmente pastores de animais, de gado, de ovelhas, e que exploravam o pasto aqui. Quando o pasto aqui acabava, eles mudavam para ali. Quando o pasto ali acabava, eles mudavam. Então viviam armando tendas. Essa é a ideia de arábio. E aí vai dizer, estes nômades, quando eles passarem, ali era a Babilônia, aí a gente não vai não, aí a gente não arma a tenda da gente não. Não, queremos nada com o que foi a Babilônia. Bora para outro canto aí, bora para outro sítio. Nem tampouco vão deixar os rebanhos lá. Não, deixa o rebanho passar aí não. O que vai habitar no que foi a grande Babilônia, a joia dos reinos, a bela cidade, serão as feras do deserto. As casas vão se encher de corujas. Avestruzes aqui são avestruzes selvagens. Estarão morando lá. Sátiros fala de bodes também, bodes selvagens, bodes não domesticados. Eles que vão ficar pulando naqueles castelos, naqueles palácios, serão habitados por hienas. O barulho que se vai ouvir é dos uivos das hienas, será os chacais. E sabe, irmãos, isso aconteceu. Isso aconteceu. Onde era a Babilônia, com exceção de alguns lugares que são escavações arqueológicas, é lugar abandonado, onde animais ferozes moram. Onde nenhum pastor de gado quer ir chegar perto. Tem a fama de lugar cheio de assombração. Ninguém quer morar lá. Em algum momento da história, que eu não me lembro, ou alguém fez um desvio do rio Eufrates. E aí o rio Eufrates deixou de passar pela Babilônia. E o que acontece com uma cidade que não tem acesso à água? O que acontece com ela? Acaba. Foi isso que aconteceu com a Babilônia. Antes dela despontar como reino, o Senhor profetizou através de Isaías a sua queda. E aconteceu. Hoje ela é esse lugar deserto e abandonado. E a queda da Babilônia
era um prenúncio do dia do Senhor. Se o que foi profetizado com a Babilônia aconteceu, o dia do Senhor também vai acontecer? Também vai acontecer. A queda da Babilônia, um juízo histórico de Deus, um juízo de Deus num determinado momento da história, era um anúncio antecipado do juízo escatológico, do juízo final do dia do Senhor. O juízo histórico aconteceu, então o que isso indica? Que o juízo escatológico também vai acontecer. Nesse primeiro capítulo dessa segunda parte, destacamos essas 3 verdades. Deus é o supremo comandante dos poderes deste mundo. Vamos lembrar disso. Nada de ficar assustado, apavorado diante do que está acontecendo no mundo. Tem alguém no controle da história e é Deus. Deus usa os poderes desse mundo para trazer juízo. Vamos estar alertas para isso também. Juízo até sobre o seu povo, como ele trouxe juízo sobre o povo de Judá. Se a igreja de Deus não cumpre o seu papel, se o povo de Deus vive de qualquer jeito, achando que por ter o nome de ser de Deus, de ser evangélico, de ser crente, de ser batista, de ser isso ou ser aquilo, ele já está garantido e não precisa obedecer a Deus, Deus é soberano o suficiente para usar poderes pagãos como instrumentos dele para disciplinar o seu povo. Ele é o Senhor sobre os poderes deste mundo. Como ele usou a Assíria para disciplinar Israel, como ele iria usar a Babilônia para disciplinar Judá. Deus usa assim os poderes humanos, pagãos, violentos, incrédulos, para disciplinar sua igreja, para julgar o seu povo, quando esse povo recusa andar direito com Deus. Deus não prometeu levantar um guarda-chuva para o seu povo, se esse povo anda aí de qualquer jeito, brincando de ser crente. Deus usa os poderes deste mundo para trazer seu juízo sobre o seu povo. E a terceira verdade, os juízos históricos não são tudo. Eles simplesmente sinalizam, alertam, avisam para um juízo maior que ainda virá, que é o dia do Senhor. Só há um meio de escapar, é acertar a vida hoje, é acertar a vida agora, é buscar a Deus hoje, é dizer: Deus, o Senhor é quem manda, eu sou criatura, eu sou servo, eu não sou o dono da minha vida. O Senhor, meu Deus, é o meu dono. E eu me curvo para obedecer a tua vontade, conforme expressa na tua palavra. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu tenho te desobedecido. Eu sei que eu tenho sido insolente, dirigindo a minha vida do jeito que eu quero. Isso é atrevimento de minha parte. E eu mereço a tua ira, mas eu clamo a tua misericórdia. A salvação do Senhor através do teu Filho Jesus. Eu clamo isso arrependido e eu confio nisso. Essa é a única maneira de escapar do dia do Senhor. Agora, se você quer saber se essa profecia do dia do Senhor é verdadeira ou não, continue vivendo do jeito que você quer. Viva do jeito que você quer. E aí você vai saber o que é a ira ardente do Senhor no dia do Senhor. Amém.